Se liga aqui nesse outro equívoco ou erro, seja lá da forma que você quiser chamar, ele é um dos mais importantes, se não o mais importante. Porque se você olhar para ele, se você realmente resolver essa questão, as outras vão fluir, as outras vão se resolver automaticamente, que é a questão da energia sexual. Por que eu estou dizendo que é mais importante? Porque se você não tiver a energia sexual equilibrada, você pode até tentar corrigir os outros equívocos e vai até conseguir. Porém, vai ser um tanto superficial e não vai impactar tanto. É importante você olhar os outros equívocos, é claro, mas se você tiver com a sua energia equilibrada, você vai conseguir resolver os outros equívocos, os outros erros de uma melhor forma. Então vamos lá. Como que essa questão da energia funciona? O homem ocidental, ele tem uma reprogramação de mente, de corpo, que é em relação ao ato sexual e ejaculação. Se você pegar e analisar toda a movimentação de uma relação, de um ato, em que ele está no comando, ou seja, ele está ali no movimento, 90% do tempo ele está no movimento de fricção, baseado na velocidade e na pressão, que é um movimento masturbatório. Os outros 10% que ele não está nesse movimento, ele está descansando, ele deu uma pausa para retomar esse mesmo movimento. O que eu quero dizer com isso? O foco, o objetivo, mesmo que inconscientemente, é chegar na ejaculação. Porque dentro da relação, a programação do homem é que ele tem que ejacular, ele termina a relação. Nunca é a mulher que termina a relação, é sempre ele, e ele termina com a ejaculação. Então o propósito dele, o foco dele é ejacular. Por que isso acontece? Primeiro que ninguém ensinou a gente como deve ser feito. Perceba que não teve uma aula, uma instrução, seja um curso, alguma coisa de como exatamente tem que ser feita a relação. Então é algo que vem repetindo padrões. Se a gente olhar nossos ancestrais, os nossos familiares, todos faziam da mesma forma. É uma programação, tá no DNA de cada um. Isso quer dizer que está certo? Não. O fato das pessoas terem feito dessa forma não quer dizer que eles estavam certos, que a gente precisa seguir. A gente pode reprogramar a forma como a gente se relaciona, exatamente. Independente de que fase você está, se você está num relacionamento ou não, é casado ou não, enfim, homem ou mulher, qualquer idade, você pode reprogramar, e se reprogramar, isso pode se tornar muito mais prazeroso para você, para o seu parceiro ou parceira. Mas enfim, falando da energia, o homem, ele perde muito da sua energia sexual na ejaculação. É por isso que eu falei tanto da ejaculação. Aonde que ele reprograma? Na própria ejaculação. Quando ele percebe que ele pode ter orgasmo seco e sem ejaculação, e que ele pode permanecer muito mais tempo no ato sexual e não se basear somente em movimentos de pressão e fricção, isso se torna muito mais prazeroso para ela quanto para ele. Porque a partir do momento que ele toma consciência, que ele consegue ir reprogramando o seu comportamento dentro do ato, ele vai permanecer mais tempo. E permanecendo mais tempo, ele consegue se equilibrar com a energia da mulher. No outro vídeo, que é um outro equívoco que eu falei, que é em relação ao tempo da mulher, que o homem não consegue equiparar o tempo dela, porque ele é muito ligado ao fogo, acende muito rápido, mas apaga rápido. Enquanto a mulher é muito ligada à água, em ebulição, demora para aquecer e demora para esfriar. Só que se ele toma essa consciência do que o corpo dele é capaz, de como ele fazer, de quais atitudes, quais comportamentos ele tem na relação sexual, em relação que ele pode ter orgasmo seco, não precisa ter ejaculação na relação, pode terminar a relação sem ejaculação, ele consegue mais tempo, e ele tendo mais tempo, ele consegue equilibrar a relação, energia masculina e feminina durante o ato sexual. E ele consegue terminar uma relação, ou melhor, a mulher consegue terminar, ela inicia a penetração e ela termina a penetração em um momento em que o homem sempre vai estar pronto. Por quê que ele sempre vai estar pronto? Ele não teve ejaculação. A partir do momento que ele toma consciência que ele pode terminar aquele ato sexual e não ter ejaculação, ele sempre vai estar pronto. Ele não perdeu energia. A energia que ele perde no sêmen, na ejaculação, ela é muito poderosa, mas muito mesmo. Você não consegue saber, você não consegue perceber, porque você sempre está tendo ejaculação. Um exemplo da força, da energia que tem no sêmen,
é quando o homem tem ejaculação, ele dorme logo em seguida. Não é generalizando, não é para todos, tá? Cada um pegue o que acha que é legal, o que acha que é saudável, e se quiser colocar em prática na vida, fica à vontade. E quem não quiser, é só desconsiderar esse vídeo, nem precisa dar continuidade. Mas enfim, quando ele faz essa prática e ele guarda essa energia, vai terminar o ato sexual, ele vai perceber a diferença que ele vai estar daquelas relações lá atrás que ele tinha ejaculação. Ele vai estar pronto, ele não vai cair em sono, ele não vai cair em relaxamento. E se acontecer de voltar à relação sexual 15 minutos depois, 1 hora depois, ele vai estar preparado com aquela energia nele, aquela energia não foi dissipada. Tem homens que conseguem ter a segunda relação 5 minutos depois, aí tem um período refratário e depois vai para uma segunda, né, para uma continuidade e até às vezes para uma segunda ejaculação. Mas ter essa segunda ejaculação não é um ato, não é um fato para você se orgulhar, tá? Porque se você jogou energia fora na primeira e vai jogar na segunda, você está jogando 2 vezes. Então assim, não é um fato de se orgulhar. Dá uma olhadinha nisso. Enfim, perceba, reflita, pesquise, experiencie, permaneça alguns atos, algumas semanas, tendo relação, mas sem ter ejaculação. E olhe para trás, olhe como é que você estava nas relações que você tinha ejaculação, olha como é que você está agora, né? Tendo aí várias relações por algumas semanas, alguns meses sem ejacular. E perceba se aquela ejaculação está te fazendo falta, está te fazendo bem, está te fazendo mal. A gente vai falar muito mais sobre esse equívoco e os outros 4, né, que são um total de 5 equívocos, na nossa live de amanhã. Então, se você não segue a gente, não se inscreveu, vai lá no nosso canal, @sexualidadesublime, segue a gente, porque amanhã às 20 horas tem a live sobre os 5 equívocos na relação íntima. Eu te vejo lá.